Meus amados irmãos, a carta de Tiago, ela, nos primeiros versículos, ela vai falar sobre provações. Só que aqui nesses versículos que nós lemos, Tiago ele vai tratar com aquele povo judeus, a carta foi destinada para os judeus, os judeus, e aqui nesses versículos ele vai falar sobre a prática da palavra. Aqui Tiago começa a sair do assunto das provações e entregar na questão da prática da palavra de Deus. Os dois assuntos estão perfeitamente interligados e é com naturalidade que Tiago passa de um para o outro. Aqueles judeus cristãos precisavam ser exortados a se conduzir corretamente em meio às tribulações, exatamente por não colocarem em prática aquilo que ouviam regularmente nas reuniões das igrejas. Assim, Tiago passa a repreendê-los por serem ouvintes profissionais de sermões. E no primeiro versículo, ele vai falar: portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja que, em conclusão ao seu argumento contra a ira nos 2 versos anteriores, Tiago agora exorta seus leitores a mansamente acolher a palavra de Deus, a palavra da verdade, já mencionada no verso 18. Eles deveriam acolher a palavra, ou seja, deveriam receber e aceitar acolhedoramente a mensagem apostólica, em vez de somente ouvi-la. Tiago especifica como eles deveriam acolher a palavra. Antes de tudo, deveriam preparar-se para acolher a palavra, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Despojar-se significa despir as roupas, aqui usado figuradamente para renunciar ou rejeitar aquilo que impede a palavra implantada de dar fruto. Nas Escrituras é frequente o apelo para que o servo de Deus se despoje, isto é, renuncie ao pecado. Aqui, meus amados irmãos, Tiago ele vai falar ali para os seus leitores: olha, deixem de lado toda a impureza, todo acúmulo de maldade. Então, tudo aquilo que eles estavam fazendo, que era contra a palavra de Deus, os pecados, eles deveriam deixar de lado, abandonar, e ali eles acolher a palavra de Deus, e acolher com mansidão, não com ira, mas com mansidão. E aqui eu trouxe alguns versículos no Antigo Testamento que vai explicar um pouco sobre esses despir. Isaías 2:20 está escrito: naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Isaías 30:22 também está escrito: então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ezequiel 18:31, a palavra também nos diz: livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Também no Novo Testamento, os autores inspirados fazem a mesma coisa. Lá em Efésios 4:22-25, ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um
mesmo corpo. Colossenses 3,8 também está escrito: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Lá em 1 Pedro também 2,1 está escrito: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Hebreus 12:1 também está escrito: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Romanos 13:12 também está escrito: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Para que a palavra implantada realize a sua obra, é preciso que limpemos o terreno do nosso coração. Além de preparar o coração, eles deveriam receber a palavra com mansidão, não com ira, como o solo suave que foi preparado para receber a semente. Lá em Lucas 8:8 e 8:15 está escrito: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. A 100 por 1, tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Tiago ele descreve a palavra neles implantada como poderosa para salvar vossa alma. Essa palavra é em si mesma poderosa, visto ser a palavra de Deus, ou seja, ela é capaz de realizar aquilo a que se destina. Se os leitores de Tiago já eram crentes em Jesus Cristo, em que sentido deveriam acolher a palavra de Deus para a salvação da sua alma? Na verdade, Tiago já os considera como crentes em Cristo, salvo pela graça, regenerados por Deus. Porém, a salvação é um processo que inclui em seu início a regeneração, prossegue pela santificação e termina na glorificação. No sentido, é correto dizer que a salvação só é completada quando atinge seu último estágio, o qual aguardamos pela fé em Cristo, a salvação pela alma, a salvação da alma a qual Tiago se refere. É o processo completo que inclui a santificação e a glorificação no dia da vinda do Senhor. Seus leitores já haviam sido inicialmente salvos, mas precisavam prosseguir na santificação. E para isso era necessário acolher a palavra de Deus. Agora no versículo 22, meus amados irmãos, Tiago ele fala: não sejam praticantes da palavra, não sejam somente praticantes da palavra, mas também não sejam somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Meus amados irmãos, aqui Tiago ele trata de um princípio muito interessante, porque aqueles judeus ali cristãos, por eles somente estar ouvindo a palavra de Deus, eles achavam que já estavam salvos só por ouvir a palavra de Deus. E Tiago ele traz esse princípio interessante, que não era para eles ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra de Deus. Isso é interessante porque quando o nosso pastor ele traz os sermões aqui domingo após domingo, na escola dominical nós ouvimos a palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós como cristãos, nós não devemos ser somente ouvintes desta palavra, mas nós devemos ser praticantes. Nós devemos ser também praticantes dessa palavra, não somente ouvintes. Quando nós ouvimos a palavra do nosso Deus, nós devemos também colocar em prática. É o que Tiago está tratando aqui com seus leitores. Esse verso continua o assunto do anterior.
expandindo o tópico do acolhimento da palavra de Deus para a prática dessa mesma palavra, havendo declarado que a palavra é poderosa para salvar a alma deles. Tiago exorta-os a praticá-la. Tornai-vos praticantes da palavra. Exortação, tornai-vos, indica que para Tiago eles não vinham colocando a fé em prática. Provavelmente temos aqui a raiz da deficiência deles em enfrentar as tribulações. Eles tinham fé em Cristo Jesus, porém não colocavam em prática as implicações dessa fé. Um praticante faz ou leva adiante alguma coisa, como parte de sua profissão ou missão. Tiago emprega o termo para indicar alguém que obedece à palavra de Deus, colocando em prática os seus preceitos, em contraste com aquele que é um mero ouvinte da palavra, negligente em obedecê-la e que julga seus irmãos. Tiago considera inútil que eles sejam meros ouvintes. Não que ouvir a palavra de Deus seja errado, o alvo, contudo, é ouvi-la e praticá-la. Sem praticar o que ouviam igualmente em seus cultos, eles incorriam em autoengano, enganando-vos a vós mesmos. Enganar significa, no sentido estrito da língua original, fazer uma avaliação errada de alguma coisa e daí levar alguém ao erro por causa dessa avaliação. Os leitores de Tiago estavam se enganando pelo fato de terem avaliado erroneamente o valor de ouvir a palavra, como se ouvir sermões pudesse salvá-los. Somente dizer Senhor, Senhor, não garante a vida eterna. Lá em Mateus 7, 21 ao 25 está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouvir estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Fazer a vontade de Deus, sim, garante a vida eterna. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No versículo 23 e no 24 de Tiago ele diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago aqui introduz uma comparação para explicar a inutilidade de ouvir a palavra sem praticá-la. Aqui Tiago ele vai falar de uma pessoa que, o ouvinte da palavra de Deus que não pratica, ele vai falar é como um homem que se olha no espelho. E quando a gente se olha no espelho, a gente se olha no espelho para ver se o cabelo está arrumado, se a roupa está legal. Mas essa pessoa aqui, este ouvinte, ele se olha no espelho, mas ele pode ver até os seus defeitos, mas ele vai embora. É isso que Tiago está dizendo, que a pessoa que não pratica a palavra de Deus é somente ouvinte, é como uma pessoa que se olha no espelho. Ele se olha, vê os seus defeitos, mas vai embora. Meus amados irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos diante da palavra de Deus, cada vez que nós meditamos, o nosso intuito é diante da palavra de Deus, que é um espelho. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela é um espelho para nós.
nós reconhecemos, meus amados irmãos, o quanto que nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Deus. Nós enxergamos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas nós não devemos somente enxergar as nossas falhas e os nossos defeitos, mas nós devemos falar assim: Senhor, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso praticar esta palavra que eu estou lendo. Então, só que o ouvinte, ele não procura ali, quando ele se olha no espelho, a ver os seus defeitos e ali falar: não, eu preciso melhorar, ele vai embora. Então, Tiago, ele está tratando neste ponto. O ponto da comparação é que ambos, tanto o mero ouvinte quanto o contemplador esquecido, não fazem coisa alguma a respeito do que ouviram e viram. Portanto, o ouvir e ver não resultam em coisa alguma, são exercício inútil e infrutífero, mesmo que feitos com muita atenção, dedicação e intensidade. Qual é a finalidade comum de alguém examinar-se num espelho, senão para em seguida ajeitar a sua aparência, retocando aqui e ali os defeitos que o espelho revelou e que a pessoa por si só não poderia ver? Da mesma forma, somente ouvir sermões, ainda que de forma regular e atenta, é um exercício infrutífero, que não salva ninguém. Qual a finalidade de ouvirmos a palavra de Deus, senão para corrigir nossos erros e ser instruídos e encorajados a fazer o que é correto? Se não praticarmos o que ouvimos nos cultos e em outras ocasiões em que a palavra for pregada, poderá o mero ouvir nos salvar? Mas no verso 25 está escrito: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o será feliz naquilo que o fizer. Agora Tiago apresenta, em contraste com os 2 versículos anteriores, e seguindo o estilo do Senhor Jesus nas bem-aventuranças, a felicidade daquele que tem a atitude correta para com a palavra de Deus, bem como os benefícios trazidos a tal pessoa pela prática dessa palavra. Para Tiago, a lei de Deus continua em vigor sobre os cristãos. Ela deve ser obedecida e por ela os pecados são caracterizados e denunciados. O Evangelho é chamado de lei perfeita, em contraste com a lei de Moisés, que era limitada e incapaz de livrar o pecador de seu estado de condenação e culpa. Tanto é que Tiago, após referir-se ao Evangelho como lei perfeita, acrescenta lei da liberdade, ou lei que traz liberdade, assim identificando em que reside sua perfeição, ou seja, no poder que tem de libertar o pecador da culpa e da condenação do pecado. Em segundo lugar, o ouvinte nela persevera, isto é, na lei da liberdade que é o Evangelho. Perseverar significa permanecer. No original grego continua em curso de ação, uma atividade. É o equivalente a se praticar aquilo que se ouviu. Em terceiro lugar, ele não é ouvinte negligente, ao contrário, é operoso praticante daquilo que ouve. Em vez de ficar somente ouvindo sermões, o bem-aventurado é aquele que faz a obra, isto é, coloca em prática as obras determinadas pelo Evangelho. No versículo 26, Tiago diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago apresenta agora uma situação perfeitamente possível e que poderia estar acontecendo nas igrejas às quais escreve, ou seja, a de pessoas que se julgam cristãs quando na verdade não são. A situação tem a ver com quem supõe ser religioso, isto é, cristão pertencente à religião por excelência. A pessoa supõe que é cristã, isto é, imagina que provavelmente o seja, todavia, ao mesmo tempo em que cuida ser cristão, está deixando de refrear a língua.
Aqui Tiago ele fala num ponto interessante, porque ele fala assim: se alguém se diz ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã, ela não tem utilidade nenhuma. Então, Tiago ele diz: a sua religião é vã, não tem utilidade nenhuma, mas ele deve ser, não, a pessoa não refreia a sua língua. Você já se deparou, meus amados irmãos, com... Tem pessoas que, muitas das vezes, no meio da igreja, ela começa a falar do seu irmão, ela começa ali a criar fofoquinhas, vai num, vai no outro. Então, ele está vivendo uma religião falsa. É o que Tiago ele está nos ensinando. Pessoas que falam mal do seu irmão, ele está vivendo uma religião falsa. Uma religião falsa. É o que Tiago ele está nos ensinando. A situação tem a ver com quem supõe ser religioso, isto é, cristão, pertencente à religião por excelência. O objetivo de Tiago aqui, portanto, é fazer a distinção entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas que estão tão inchados de orgulho farisaico que buscam louvor criticando os defeitos dos outros. Quem não refreia a sua língua está enganando o próprio coração. As Escrituras nos advertem continuamente contra este risco. Devemos cuidar para que nosso coração não se engane. Deuteronômio 11:16 está escrito: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. A realidade da autoenganação é colocada claramente diante de nós por causa da depravação do nosso coração. Provérbios 14:12 também está escrito: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Jeremias 17:9 também está escrito: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Um coração que se engana desvia-se de Deus e da verdade. Isaías 44:20. Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Tal pessoa supôs que era cristã por um processo de autoenganação. O autoengano aconteceu porque a pessoa não observou os sinais de que algo estava errado, como a falta de controle da língua. A verdade a respeito de quem não refreia a língua é que a sua religião é vã. Essa religião para nada serve, é inútil, vazia e infrutífera. E no versículo 27, meus amados irmãos, de Tiago, ele fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui é interessante porque Tiago ele vai falar da religião pura e imaculada. E essa religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aqui, meus amados irmãos, esta visitar não é somente você chegar na casa de uma irmã ou do irmão, você visitar ela e falar assim, perguntar se ela está bem. Mas não é somente isso, mas é você visitar aquela pessoa, é você ajudar aquela pessoa, perguntar se aquela pessoa está precisando de algo, se compadecer daquela pessoa, da situação daquela pessoa. Isto é o que Tiago ele está citando aqui neste versículo. Aqui, Tiago expõe a religião verdadeira, oposta àquela que é vã, falsa, denunciada no versículo anterior. Em termos gerais, ela se caracteriza pela prática do amor a Deus ao próximo. Tiago qualifica como pura, isto é, a adição de qualquer coisa que a contamine, em contraste com a religião vã, que mistura verdade e erro. É por isso que ela também é sem mácula. Conforme Tiago, Deus avaliará a pureza da nossa religião por dois critérios.
Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Havia uma quantidade grande de órfãos e viúvas no mundo da época, causada pelas guerras constantes, as pestes e a fome. A Igreja Apostólica dedicou especial cuidado a esse grupo, que passava por grandes tribulações em vista da assistência precária prestada pelo Estado e pelas cidades. Os diáconos foram primeiramente constituídos na Igreja de Jerusalém para cuidar das viúvas. Tiago, como líder dessa igreja, conhecia de perto as tribulações pelas quais, especialmente, as viúvas passavam. A primeira marca da verdadeira religião, segundo Tiago, é assistir essas pessoas, ajudá-las em suas necessidades. Segundo, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago emprega termo mundo aqui para se referir a tudo aquilo que é hostil a Deus, aquilo que está perdido em pecados. É o sistema de valores da humanidade decaída, caracterizado pela cobiça, busca de prazeres e guerras. O mundo, para Tiago, está em posição frontal a Deus, de sorte que amigos do mundo são inimigos de Deus. Assim, guardar-se incontaminado do mundo significa amar a Deus e rejeitar a contaminação moral que caracteriza a vida da humanidade descaída. Em resumo, a religião pura e imaculada diante de Deus é caracterizada pelo amor ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. A ênfase de Tiago aqui e em toda a carta é na religião prática, em contraste àquela que consiste em ouvir sermões e professar uma fé sem obras. Os irmãos querem comentar acrescentar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Aqui, meus amados irmãos, para nós finalizarmos, esse texto ele nos ensina que nós não devemos ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Devemos, meus amados irmãos, também, através da religião que o Tiago ele cita aqui, que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que nós, como cristãos, possamos colocar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e também fazer tudo aquilo que o Senhor tem designado para nós, fazendo tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Que Deus, Ele nos abençoe a cada dia, que nos dê força para que nós possamos não somente ouvir a palavra de Deus, mas também a praticá-la. Amém, meus amados irmãos? Eu vou estar